Blue Lock, o goleiro invencível. Capítulo 1. O concreto forjou o mito. Nas ruas quentes e agitadas de Belford Roxo, no Brasil, havia um homem diferente de todos que já haviam sonhado com futebol. Seu nome era Roberto Ferreira Pereira, um nome comum, mas um corpo e uma mente esculpidos na adversidade. Desde os 13 anos, ele era ajudante de pedreiro, carregando sacos de cimento de 50 kg, levantando tijolos no sol escaldante, subindo em andaimes sem medo. Ao longo dos anos, esse trabalho forjou algo mais do que músculos. Forjou foco, persistência, instinto. Roberto era alto, com um físico comparável a um lutador de MMA. Os cabelos longos batiam nas costas, soltos como uma crina selvagem. A pele morena clara, marcada por calos e cicatrizes de obra, revelava uma vida de esforço. Os olhos castanhos, embora calmos, pareciam analisar tudo ao redor com precisão brutal. Mas Roberto tinha um sonho estranho para alguém como ele: ser o melhor goleiro do mundo. Sem base profissional. Sem escolinha. Só treino. Pressão. Vontade. Durante anos, ele acordava às 4 da manhã, treinava mergulhos no barro, resistência com sacos de cimento amarrados nas costas, reflexo com bolas lançadas de estilingue, e explosão com saltos entre andaimes improvisados. Observava vídeos de Buffon, Neuer, e dos artilheiros do Blue Lock. Estudava seus pontos cegos. Entendia seus padrões. Se todo mundo quer fazer o gol perfeito, então eu vou ser o bloqueio perfeito. Um muro sem brechas. Sem saber, suas defesas capturadas por vídeos amadores começaram a viralizar nas redes sociais de goleiros underground. Um vídeo, onde ele defendia um chute com tanta força que rachou um muro atrás dele, chamou a atenção internacional. Então veio a noite. Enquanto colocava telhas no telhado de uma casa em construção, um carro preto estacionou em frente ao terreno. Dele desceu um homem estranho, com cabelos brancos e olhos penetrantes. Ego Jimpachi. Roberto Ferreira. Treinando sozinho para defender o impossível. O que você quer? Respondeu, sem tirar os olhos do trabalho. Estou montando uma prisão para os melhores atacantes do mundo. Mas, estou precisando de um monstro na jaula. Um goleiro que faça o impossível. Roberto sorriu pela primeira vez em anos. Ele havia aprendido japonês, inglês, alemão e espanhol, tudo sozinho. Se preparou para aquele momento. Onde é essa prisão? Japão. Então me leve. Assim, o pedreiro brasileiro partiu para o Japão. Não como um sonhador qualquer, mas como um muro final, o último desafio, o goleiro invencível. Capítulo 2. O muro entra na jaula. O helicóptero pousou no meio de um campo seco e isolado do Japão. No chão, o símbolo do projeto Blue Lock estava estampado como um aviso. Apenas os mais egoístas sobrevivem dele. Desceu Roberto Ferreira, vestindo uma calça jeans surrada, uma camiseta simples, chinelos e uma mochila de lona pesada nas costas. Sua presença era diferente. Não parecia um jogador de futebol. Parecia um gladiador vindo de outra era. Assim que entrou no prédio, todos os olhos se voltaram para ele. Jovens atacantes de todas as partes do Japão se entreolhavam, cochichando. Quem é esse cara? Não parece jogador. Tá perdido. Isso aqui é Blue Lock, não obra de construção. Mas Roberto não dizia nada. Só caminhava. Seus passos eram pesados. Seu olhar, firme como concreto recém-curado. Na sala de apresentação, Ego Jimpachi apareceu no telão. Vocês são os melhores atacantes do Japão. Mas hoje, vou apresentar a única coisa que pode destruir o sonho de cada um de vocês. Um homem que é a antítese do egoísmo ofensivo. A muralha do fim do mundo. As luzes se apagaram. Um vídeo começou a rodar. Roberto defendendo chutes a queima-roupa, pulando com peso nas costas, agarrando bolas que vinham como tiros. Em uma cena, ele mergulhava na lama, agarrando a bola com uma mão e saindo do chão como um titã. Ele é o primeiro e único goleiro estrangeiro convidado para o projeto Blue Lock, do Brasil, Roberto Ferreira Pereira. Todos ficaram em silêncio. Até alguém debochar. Um ajudante de pedreiro. Isso é uma piada. Duvido que ele consiga defender meu chute. É só mais um figurante. Mas Ego sorriu.
Então vamos testar no campo de treinamento. Isagi Yoichi foi chamado para o desafio. Ele se preparou, analisou o corpo do Roberto e pensou: ele é grande, lento. Se eu chutar no canto, ele nunca vai alcançar. Isagi correu. O chute saiu certeiro no canto esquerdo. Mas Roberto não se moveu. Ele apenas olhou. E no último segundo, saltou como uma máquina hidráulica explodindo. Gol não. A bola foi agarrada com uma só mão. A grama voou. O campo tremeu. Todos congelaram. Roberto se levantou lentamente, girando a bola na mão. Você pensou que o tamanho me tornava lento. Mas o que vocês não sabem é que o meu corpo é movido por propósito. A arrogância da sala desapareceu. A partir daquele dia, nenhum atacante no Blue Lock dormia tranquilo, porque agora havia um muro que pensava. Um goleiro que lia intenções. Um monstro que treinou para ser o fim de todos os gols. Roberto não era só parte do Blue Lock, ele era o obstáculo final de todos. Capítulo 3. O peso do verdadeiro treinamento. Os dias passavam no Blue Lock, e apesar de sua postura fechada, Roberto chamava a atenção. Ele não falava muito. Não se vangloriava. Mas todos viam como ele era o primeiro a acordar, o último a dormir. Treinava como se ainda estivesse em uma construção no Brasil, com raiva, fé e disciplina. Depois de uma sessão de treino onde Roberto defendeu 17 chutes seguidos de rim, Shido olhou para ele e disse: como diabos você aguenta isso tudo? Que tipo de treino você fazia? Roberto olhou de lado, limpando o suor com a toalha. Quer saber mesmo? TSC. Se for útil para eu ficar mais forte que você, então manda. No dia seguinte, ao invés de ir pro treino padrão, os atacantes encontraram algo estranho no pátio do Blue Lock. Havia pesos improvisados, barras de ferro, baldes com areia, cordas, e no centro, um enorme saco de cimento com 50 kg, trazido diretamente do Brasil, como pedido especial de Roberto. Vamos treinar como homens de verdade. Disse Roberto, sério. Se o corpo não for resistente, o chute não serve para nada. Fase 1. Treino leve. Roberto começou com o básico. Levantamento de peso com barras comuns. Agachamentos com colete de peso. Reflexo com elásticos presos ao corpo. Até Rin, inicialmente desconfiado, entrou na onda. Isagi, Nagi, Bashira e até Barou começaram a seguir os passos de Roberto. Eles sentiam a diferença, os músculos queimavam, mas a força, a explosão e o equilíbrio aumentavam a cada dia. Fase 2. O despertar do concreto. Depois de 3 dias, Roberto reuniu o grupo novamente. Vocês se acostumaram. Agora, é hora do cimento. Os olhos arregalaram quando ele trouxe sacos de 50 kg, um para cada um. O desafio: correr 200 metros com o saco nas costas e depois chutar a bola com precisão. Shido riu. Você tá zoando, né? Roberto jogou um saco nas costas e saiu correndo. Sem camisa, o suor escorria por cada músculo definido. Ao final da corrida, ele chutou a bola e acertou um alvo minúsculo no canto superior da trave. Se eu consigo, vocês também conseguem. Se não conseguirem, voltem pro Japão comum. Porque isso aqui é Blue Lock. Um silêncio respeitoso caiu. Na primeira tentativa, quase todos falharam. Bashira caiu. Isagi perdeu o equilíbrio. Shido chutou a bola para longe. Rin errou o alvo por milímetros e gritou frustrado. Mas Roberto não o zombou. Apenas disse: ferro se molda com fogo. Corpo se molda com dor. Fase 3. O desafio do muro. Depois de uma semana de treinamento pesado, todos melhoraram. Chutes mais potentes. Mais controle do corpo. Reflexo e alta. Mas então veio o teste final. Hoje, vocês vão tentar marcar em mim. Só tem um chute. Cada um. Roberto se posicionou. Todos sabiam, não era só um goleiro. Era uma parede viva. Isagi foi o primeiro. Concentração total. Corpo mais forte. Chute disparado. Defendido. Rin chutou com curva. Defendido. Shido foi com fúria selvagem. Defendido. Barou tentou um chute rasante. Defendido.
No fim, só Nagy conseguiu marcar, usando um chute imprevisível após um domínio no ar. Roberto riu de leve pela primeira vez. Bom, alguém finalmente quebrou um tijolo do muro. Mas cuidado, eu construo outro amanhã. No final do capítulo, o time entendeu. Roberto não era só um goleiro. Ele era um construtor de monstros. E cada treino com ele era uma obra-prima de superação. Capítulo 4. O resultado do treinamento duro. O dia chegou. Depois de semanas dentro da fornalha chamada Roberto, o time liderado por Isagi, Rin, Shido, Bashira e Nagy estava pronto para seu primeiro grande desafio coletivo. Um amistoso interno do Blue Lock. Time Roberto vs Time Lorenzo. Do outro lado, Marx Nufi Lorenzo, conhecido como o defensor absoluto da Itália, um monstro físico, brutal e tático. Seu time era formado por jogadores de elite do programa europeu, velozes, explosivos e arrogantes. Antes da partida, Lorenzo olhou para Roberto com um sorriso debochado. Você pode ser uma parede, mas muros são feitos para serem quebrados. Bem-vindo à Europa, pedreiro. Roberto não respondeu. Apenas deu um leve sorriso. Era o sorriso de quem já tinha vencido o calor do concreto no Brasil. O sorriso de quem sabe que não se quebra o que é fundado em aço puro. Primeiro tempo. O impacto invisível. A partida começou com intensidade. O time de Lorenzo partiu para cima, com táticas de pressão alta e trocas rápidas de posição. Mas, algo estava diferente. O time de Roberto se movia como um organismo só. Isagi corria com mais resistência. Shido colidia com os defensores com força bruta. Rin chutava com mais estabilidade e precisão. Bashira girava como uma engrenagem lubrificada. Nagy? Mais leve e ágil do que nunca. Os treinos com sacos de cimento, levantamento de peso, reflexo com elástico e corridas em resistência haviam transformado seus corpos e suas mentalidades. Eles estão muito mais fortes, murmurou Lorenzo. Mas a muralha ainda estava lá atrás. Roberto. A cada tentativa de finalização, ele aparecia como uma sombra atrás do chute. 1, 2, 3 defesas impossíveis com uma mão só. Ele se jogava no ar como um raio negro e castanho, esmagando o ego dos atacantes europeus. O time de Roberto foi crescendo. Aos 28 minutos, Isagi leu o espaço e combina com Rin. Um chute em conjunto. Gol. 1-0. Segundo tempo. A construção da vitória. Lorenzo tentou mudar a tática. Mais agressividade. Mais pancada. Mas o time de Roberto aguentava tudo. Foram moldados por dores reais, não só por teorias táticas. Eles sentiam dor todos os dias nos treinos. Mas nunca quebravam. Roberto defendia sem dar espaço. Mesmo suando, mesmo cansado, ele rugia como uma estátua viva. Vocês estão jogando como uma parede de concreto, disse Lorenzo entre os dentes. E foi aí que veio o golpe final. Aos 82 minutos, Shido tromba com o zagueiro adversário, gira no ar e acerta um chute absurdo no ângulo. 2-0. Vitória total. O apito final soou. E pela primeira vez, os jogadores que estavam com Roberto olharam para ele como mais do que um goleiro. Eles viram ali um mentor, um irmão de batalha, um forjador de campeões. Pós-jogo, o legado começa. Lorenzo se aproximou. Sério. Você não é só um muro. Você é um arquiteto de vitórias. Roberto deu um leve sorriso, limpando o rosto com a toalha. Quando o corpo é forte, o espírito também aguenta. E assim, o nome Roberto Ferreira Pereira começou a ecoar dentro do Blue Lock. Não só como o goleiro invencível, mas como o pilar que sustentaria os futuros reis do futebol mundial. Capítulo 5. O treinamento duro e a verdade vencem. A técnica. Vitória contra o time de Lorenzo sacudiu o Blue Lock. Mas Roberto não sorriu. Ele sabia o que vinha pela frente. O próximo oponente seria muito mais perigoso. A ameaça técnica. No telão do refeitório, Ego Jinpachi apareceu com seu típico sorriso distorcido. Parabéns, time Roberto. Vocês venceram usando poder, força e superação. Mas agora, vamos ver se a parede aguenta os pincéis da técnica. O telão mostra o próximo adversário. Time Omega, o time dos mestres técnicos.
Jogadores vindos da Espanha, França e Japão que treinam controle absoluto de bola, drible curto, precisão milimétrica e tomada de decisão rápida como um estalo. Eles não vão tentar quebrar o muro, eles vão te fazer correr até cair. Disse Ego. Análise de Roberto na sala de vídeo. Roberto reuniu o time. Ele não era muito de falar. Mas quando falava, ninguém piscava. Ele começou a analisar o time Omega com calma. Eles não correm com força. Eles não chutam com brutalidade. Mas cada passe deles é uma agulha no lugar certo. Eles vencem usando o tempo e o toque, então vamos tirar isso deles. Vamos ser mais rápidos. Mais leves. Mais reativos. Como concreto novo, que endurece sob pressão. Novo treinamento. Reflexo total. Roberto transformou a sala de treino em um verdadeiro laboratório de reflexos. Etapas do treinamento. Campo com sensores de luz. Os jogadores deveriam correr e reagir a luzes acendendo e apagando, chutando a bola no alvo antes que o tempo acabasse. Treino de resposta dupla. Roberto lançava duas bolas em direções opostas. O jogador tinha 0,5 segundos para escolher a correta. Corrida com peso mais decisão instantânea. Os jogadores corriam com pesos leves nos tornozelos e tinha que mudar de direção ou fazer dribles no último segundo conforme sinais visuais. Jogo do silêncio. Treino sem comunicação, apenas leitura corporal. Nagy e Isagi se destacaram. Shido reclamou no início. Isso aqui é pra ninja, não pra jogador. Mas depois de errar 6 vezes, ele também ficou em silêncio. Todos estavam sentindo. A pressão era extrema, mas estava moldando algo novo. O avanço mental não era só o corpo. Roberto também impôs desafios psicológicos. Rodadas de decisão em segundos. Você está na frente do gol, tem 2 marcadores, um companheiro. O que faz? Vídeos acelerados dos oponentes, onde eles tinham que prever as jogadas em velocidade 2x. Rin foi direto com Roberto. Você acha mesmo que força vence técnica? Roberto olhou fixo e respondeu. Força cega não. Técnica pura também não. Mas o corpo treinado até o limite, responde mais rápido que qualquer mente. E quando o corpo e a mente viram um só, você vira imparável. O teste final antes do jogo. O último treino. Roberto entra no gol. Todos os jogadores devem tentar fazer um gol contra ele em 3 segundos, após receber um passe. Tudo sob pressão extrema. Ninguém marca, mas todos chutam mais rápido. Todos pensam em menos tempo. Todos executam com mais clareza. Vocês não são mais atacantes, diz Roberto. Vocês são armas. E amanhã, vamos mostrar que a verdade do campo vence qualquer técnica. Fim do capítulo. No vestiário, antes de dormir, Roberto encara a parede. Ele lembra de quando treinava sozinho, chutando uma bola contra o muro da obra. Cada vez mais rápido. Cada vez com mais raiva. Até virar instinto. Ele sorri. Agora, ele não está mais sozinho. Ele construiu uma equipe. Um exército de titãs que não pensam, eles agem. Capítulo 6. A lenda não é lendária, é eterna. O estádio experimental do Blue Lock estava lotado de observadores. A elite técnica da Europa tinha os olhos voltados para um jogo especial. Time Roberto vs Time Omega. Força bruta, instinto e reflexo versus técnica absoluta, coordenação e precisão. Do outro lado, no time Omega, estava Ezequiel Duran, o príncipe da técnica, um atacante espanhol com controle de bola tão refinado que até os sensores do Blue Lock tinham dificuldades de acompanhar seus movimentos. Ele andava de cabeça erguida como se fosse realeza, e antes da partida, disse: Nós não destruiremos vocês com poder, mas sim com leveza. A técnica é eterna. Força, não. Roberto não respondeu. Apenas olhou firme e disse aos seus companheiros: Eles acham que nós só sabemos bater. Vamos mostrar que nós também sabemos resistir e devolver primeiro tempo. O balé das agulhas. Desde o apito inicial, o time Omega se movia como uma dança sincronizada. Toques curtos. Dribles limpos. Velocidade de decisão absurda. A bola parecia flutuar de jogador em jogador como mágica. Aos 16 minutos, o gol do Omega saiu. Ezequiel Duran fintou Ring Nagy em sequência e deu um passe de calcanhar que resultou em um gol limpo.
1x0. Mas ninguém do time Roberto se abalou. Eles haviam treinado para isso. No contra-ataque, Isagi usou sua visão espacial, deu um lançamento perfeito para Bashira, que limpou dois defensores e chutou com o pé esquerdo. Empate. 1x1. Segundo tempo. A pressão do concreto o jogo se intensificou. Shido trombou com os zagueiros. Barou avançava como um trator. Rin organizava as jogadas com frieza. E Roberto era o coração de tudo. Ele gritava, corrigia posições, dava dicas, e defendia tudo. Chutes rasteiros, bolas desviadas, cabeceios no canto. Nada passava. Aos 76 minutos, Isagi marcou o segundo gol como uma jogada rápida de raciocínio puro. 2x1 para o time Roberto. Mas time Omega não recua. Aos 89 minutos. Última jogada. Ezequiel Duran carrega a bola. Seus olhos queimam. Ele avança em direção ao gol como um artista preparando sua obra final. De repente, chuta com toda a força, direto no peito de Roberto. Bum! O impacto é brutal. A bola explode contra o peito do goleiro como uma bala de canhão, mas Roberto não cai. Ele usa o braço direito como catapulta e devolve a bola no ar para o meio do campo. Mas Ezequiel já estava no ar. Num salto absurdo, quase sobre-humano, ele gira no ar com a leveza de uma águia. Chute de bicicleta. Silêncio. A bola gira em câmera lenta, cortando o ar como uma lâmina. Roberto tenta se impulsionar. Mas a bola entra. Gol. 2x2. O apito final e o gol de ouro prorrogação. A decisão virá com gol de ouro. No primeiro ataque do time Omega, eles pressionam e, em uma tabela precisa, conseguem furar a linha defensiva. Ezequiel avança com outro atacante ao lado. Roberto sai da área para interceptar, mas a bola é cruzada com perfeição. Chute final. Gol. Vitória do time Omega. 3x2. Após o jogo, Ezequiel vai até Roberto, cansado, suando, mas com um sorriso sincero. Você é mais do que uma muralha. Você me fez me superar como nunca antes. Obrigado por isso, Roberto, exausto, responde olhando para o céu. A força não vence tudo. Mas ela garante que você continue de pé, até o último segundo. Encerramento do capítulo. Mesmo na derrota, todos sabiam. A jogada de Roberto, devolvendo a bola com o braço para impedir o gol e forçar uma bicicleta aérea de outro mundo, seria lembrada para sempre. Não foi só uma defesa. Foi uma mensagem. Lendas podem ser superadas, mas a verdade do esforço, ela é eterna. Capítulo 7. A parede virou muralha. A derrota para o time Omega não foi o fim, foi a fagulha, a centelha que acendeu um fogo novo dentro de Roberto. Mesmo após o jogo, ele não descansou. Enquanto todos dormiam, ele treinava. Pulava corda com pesos, fazia flexões com apenas um braço, praticava mergulhos em areia pesada e testava chutes em paredes de aço para entender o ângulo exato da trajetória. Ele não queria mais só defender. Ele queria antecipar, controlar, dominar. O renascimento do treinamento. No dia seguinte, Roberto reuniu todos seus companheiros. A parede resistiu, mas agora precisa se transformar. Não em pedra. Em algo maior. Numa muralha viva. Os olhos de Rin, Isagi, Shido, Bashira, Naji e Barou brilharam. Vamos treinar juntos. Sem parar. E criar algo novo. Algo. Nosso plano. A muralha em 3 camadas. Roberto apresentou o plano. 1. Zona defensora. Os leões de pedra, jogadores com força bruta e reflexos. Barou, Shido, formam um bloqueio de impacto logo à frente da grande área. Eles não apenas marcam. Eles derrubam os adversários que tentam invadir o território. São a linha dos defensores do gol. 2. Coração da muralha. Roberto, o olho central. Roberto fica sempre posicionado na reta da bola, com movimentação baseada na leitura corporal dos adversários, usando seu reflexo treinado para se mover antes do chute acontecer. Ele lê intenções. Ele vê antes. É o olho do leão. 3. Caçadores da linha de frente. Os garras rápidas. Isagi, Rin, Naji e Bashira são reposicionados mais à frente, como linhas móveis de reação rápida. Se o adversário avança, eles cercam, tomam a bola e partem para o contra-ataque relâmpago.
Izagi chama isso de ataque estratégico de emboscada. A nova formação, posição do leão. A equipe agora funcionava como um corpo animal perfeito. Os músculos, Barou e Shidou, esmagam quem invade. Os olhos, Roberto, nunca deixam nada passar. As garras, Rin, Nagi, Bashira, Izagi, rasgam no contra-ataque. Essa formação recebeu o nome criado por Roberto. Posição do leão, o caçador rei do campo. Treinos diários insanos para aperfeiçoar essa formação. Roberto organizou treinos extremos. Circuitos de defesa com múltiplas bolas chutadas ao mesmo tempo. Simulações de ataque relâmpago onde os garras tinham 3 segundos para sair do meio e finalizar. Treinamento de fôlego, onde Shidou e Barou corriam empurrando pneus enquanto marcavam dunes em movimento. Roberto praticava saltos cegos, ouvindo apenas o som da bola. Cada jogador estava mais rápido, mais brutal e mais conectado. Um leão que vê tudo. Certa noite, enquanto todos descansavam, Roberto escreveu em seu caderno de treinos: a parede é estática, a muralha é viva, o leão enxerga, e nós somos os olhos, as garras. O rugido final do capítulo. Nos corredores do Blue Lock, rumores começaram a correr. O time do Roberto agora se movimenta como um animal selvagem. Eles não defendem mais. Eles caçam. E no canto do campo, Ego Jinpachi assistia sorrindo. A parede virou muralha. Agora sim, o mundo vai tremer. Capítulo 8. O Mundial, a força que esmaga. Como um elefante, a notícia se espalhou pelo mundo. O time Roberto foi convocado para representar o Japão na fase internacional do Mundial de Futebol Juvenil. Eles não eram mais só uma lenda no Blue Lock. Agora, o mundo inteiro estava olhando. O início do Mundial. Na estreia, o time Roberto enfrentaria os Leões Negros de Gana, uma equipe com atletas extremamente ofensivos, chute rápido, explosão muscular e tomada de decisão instantânea. Antes do jogo, enquanto seus companheiros se aqueciam, Roberto observava os vídeos táticos. Ele viu algo que poucos perceberiam: esses caras não erram o timing. Eles preparam o chute perfeito. São caçadores de centímetros. Quando estão na entrada da área, já é quase tarde demais. A revelação durante a partida: o time Gana avança rápido, como um trovão seco. Aos 23 minutos, um dos atacantes adversários prepara um chute com uma potência tão absurda que o campo estremece. Mas nesse momento, Roberto entende: a posição do leão não é o bastante aqui. Essa não era uma situação para atacar. Era preciso esmagar. E então, ele grita pela primeira vez com puro comando: formação elefante. A formação do elefante. Todos os jogadores, treinados por meses com Roberto, entenderam na hora. Era a formação suprema de defesa total. Como funciona? Todos os jogadores recuam imediatamente, ocupando zonas estratégicas da entrada da área. Barou e Shidou travam o corpo no meio do campo como pilares centrais. Rin, Izagi e Bashira fazem uma linha intermediária que gira e bloqueia chutes em diagonal. Nagi cobre ângulos com movimentos de antecipação. E Roberto, no centro, lê o corpo do atacante e comanda a muralha como o cérebro do elefante. Essa formação cria uma defesa onde o adversário não consegue visualizar espaço. É como tentar furar uma montanha. O primeiro impacto: o atacante de Gana dispara o chute. Mas Barou bloqueia com o peito. A bola volta. Outro chute. Rin bloqueia. Rebote. Shidou toma a frente, grita e trava o terceiro disparo. O adversário se desespera. Eles não estão jogando, estão esmagando. O gol da reação na sequência da defesa. Bashira rouba a bola, toca para Izagi que, com sua visão de campo, lança para Nagi. Nagi domina com o peito, gira com classe, e deixa Shidou na cara do gol. Chute. Gol. 1-0 para o time Roberto. Pós-jogo. Com a vitória, a imprensa explode. O Japão criou a formação defensiva mais brutal do torneio. A muralha virou elefante. Em entrevista, perguntaram a Roberto: por que o nome formação do elefante? Roberto, com seu olhar firme, responde: o leão caça. O elefante pisa. E quando pisa, nada levanta mais. Final do capítulo. Nos bastidores, Ego Jinpachi assiste ao jogo sorrindo. Roberto não é mais só um goleiro.
Ele está redesenhando o futebol com concreto, suor e instinto selvagem. Capítulo 9. A formação do dragão. Capítulo 9. A formação do dragão depois da vitória sobre Gana. Usando a formação do elefante, o mundo todo ficou em alerta. Mas Roberto não estava satisfeito. A defesa nos levou até aqui. Mas agora, vamos para o topo. Ele começou um novo ciclo de treinamento, ainda mais intenso, dessa vez com foco total em velocidade de reação, leitura corporal e contra-ataque imediato. O treinamento da fera no pátio do alojamento. Roberto colocou cones, pesos e sensores. O treino era insano. Reflexos de leão. Reagir em 0,3 segundos a mudanças visuais. Força de elefante. Empurrar trenós de 150 kg em tiros de 10 metros. Cérebro de dragão. Assistir lances em 3x de velocidade e prever movimentos em tempo real. Shido, Rin, Izagi, Bashira, Naji, Barou, todos começaram a se adaptar. Mas Roberto treinava sozinho até de madrugada, afiado por um objetivo oculto. Flashback. A mãe de Roberto. Na noite antes do próximo jogo, Roberto sonha com sua infância. Na varanda de uma casa simples de Jericó, uma mulher costura a mão, com mãos fortes e coração terno. Ela tem pele escura como o céu noturno, cabelos trançados e olhos que brilhavam como ouro derretido. Era sua mãe, Clara Ferreira, conhecida no bairro como a rainha da Rua de Barro. Na infância, ela dizia: "Meu filho, você tem pés de guerreiro. Um dia, o mundo vai precisar sentir seu passo." E então, Roberto acorda. E em cima da cama, um presente chegou do Brasil. O presente da mãe. As chuteiras de sangue e aço. Dentro da caixa, estavam as chuteiras feitas à mão, moldadas com couro especial, tecido reforçado com fibras de bambu e costuradas com linhas de aço flexível. Costura firme. Design pesado. Traços de fé. Um bilhete. Feitas pelas mãos que te levantaram quando o chão era cimento. Agora vá, meu filho. Pise no mundo como se fosse seu quintal. Mamãe. Roberto segurou as chuteiras e murmurou: "Hoje, nasce o dragão." A fusão das formações. Ele reuniu o time no campo. Leão é ataque. Elefante é defesa. Mas o dragão é tudo ao mesmo tempo. É força, velocidade e controle. A formação do dragão. Linha de impacto. Elefante, Barou, Shido e Rin formam a parede móvel. Círculo de caça. Leão, Naji, Izagi e Bashira se movem em velocidade explosiva. Centro do caos. Roberto lê todos os movimentos e direciona o jogo com sua voz, antecipando jogadas como um general no campo. Na formação do dragão, o time se movimenta como se fosse um só corpo lendário. Quando ataca, é um raio. Quando defende, é uma muralha viva. Quando reage, é imparável. Final do capítulo. O despertar do dragão. Nos corredores do Estádio Internacional, o próximo adversário europeu se prepara. Mas do outro lado, surge o time Roberto, com um novo símbolo bordado na manga. Um dragão prateado de olhos castanhos ardentes. Roberto, com suas chuteiras da mãe nos pés, pisa no campo. Hoje, o mundo vai entender que o futebol também pode ter lenda. E essa lenda é feita com força, sangue, suor e amor. Capítulo 10. A lenda vira realidade. Neste capítulo, o time de Roberto entra no campo mais importante de todos. A final do Mundial Juvenil. Com os olhos do mundo e os olhos de sua mãe brilhando na arquibancada. Capítulo 10. A lenda vira realidade. O estádio parecia um planeta por si só. Telões em 360 graus. Arquibancadas lotadas. Gritos em dezenas de línguas diferentes ecoavam ao mesmo tempo. Era a final do Mundial Juvenil. De um lado, o time da Alemanha, liderado por Kaiser Snuffi, o temido matador de reis, Siegfried Eisenfaust, um atacante que nunca foi parado por nenhum goleiro em toda a sua carreira. Do outro lado, o time Roberto, com chuteiras firmes, alma de concreto e sangue de leão e elefante correndo nas veias. O olhar que mudou tudo. Quando os jogadores japoneses entraram no campo, algo brilhou no olhar de Roberto. Ele parou por um segundo. Olhou para a arquibancada, no setor mais alto, e lá estava ela, Clara Ferreira. Sua mãe, vestindo uma camisa costurada à mão, com o nome dele nas costas, sorrindo com orgulho, como se todo o céu estivesse dentro dela. Izagi percebeu, depois Rin,
Depois Nagi, Shidou, Barou, Bashira, todos viram aquele homem gigantesco e invencível, parado, olhando como um menino emocionado. Shidou perguntou: por que você tá encarando aquela mulher aí, brutamonte? Roberto respondeu com um leve sorriso: é minha mãe. Silêncio. Até que Barou, com o rosto sério, disse: se ela veio de outro continente para te ver, então hoje a gente vai mostrar que o time do filho dela é o melhor do mundo. Bashira girou no lugar com alegria. Vamos fazer uma dança de gol que ela nunca vai esquecer. Início do jogo, a Batalha dos Mundos. O jogo começa com a Alemanha pressionando. Siegfried Eisenfaust avança como um lobo. Chute brutal aos 5 minutos. Defendido. Roberto. Logo depois, jogada aérea. Cabeçada fortíssima. Defendido. Roberto de novo. Roberto parecia um dragão acordado, rugindo com cada defesa. Seus olhos brilhavam, não de raiva, mas de amor, orgulho e honra. A cada defesa, olhava para a arquibancada. E sua mãe sorria mais. A formação do dragão em ação aos 18 minutos. Roberto grita: posição do dragão. E o time inteiro se movimenta em sincronia perfeita. Barou e Shidou esmagam o meio. Izagi e Rin cercam o cérebro alemão. Bashira e Nagi deslizam em velocidade. Roberto coordena tudo com sua visão monstruosa. Recuperação, transição, toque, chute, gol. Izagi. 1x0. E a mãe de Roberto grita na arquibancada: vai, meu filho. O mundo é seu. Final do capítulo. O orgulho da lenda. A partida ainda está longe de terminar. Mas naquele momento, todos os jogadores sabiam de uma coisa. Não era mais só sobre vencer o Mundial. Era sobre mostrar para aquela mulher na arquibancada que tudo que ela ensinou ao filho, virou história. E o filho dela virou uma lenda real. Capítulo 11. O momento divino. Clima do final. Estádio lotado. Placar: 2x2. Minuto 89. O time Roberto e a Alemanha travavam uma guerra de titãs. Era como assistir a dois mundos colidindo. Cada passe, cada defesa, cada dividida, era como uma batida de coração desesperado do planeta. E em meio a tudo isso, Roberto, o goleiro, o pilar, o dragão, o filho da rainha de Jericó, estava prestes a fazer algo que nenhum goleiro ousou. A defesa final. Siegfried Eisenfaust, o matador de reis, avançava, com a bola nos pés e um sorriso sádico nos lábios. Se você é uma lenda, Roberto, hoje eu vou enterrar sua história. Chute. Um trovão de pura fúria e técnica. A bola veio rasgando o ar, mas Roberto voou. Defendeu com as duas mãos. A bola quase quebrou seus pulsos, mas ele não largou. O estádio ficou em silêncio. O grito do goleiro Roberto se levantou como um guerreiro ferido, mas de pé. Olhou para o campo. Olhou para sua mãe. Olhou para o tempo. 90-0. Só havia uma chance. Então ele gritou, com o pulmão de um deus da guerra, com a alma de todas as paredes, muralhas e ferros que ele já carregou: atacante, pega essa bola e faz a bicicleta mortal. No campo, Shidou ouviu, sorriu com seus dentes afiados, girou o pescoço como uma besta faminta. É isso que eu tava esperando, Roberto. O disparo da lenda. Roberto avançou 2 passos. E lançou a bola com os braços como se fosse uma sniper celestial. A bola atravessou o campo com uma curva invisível, rápida demais para ser real. Shidou correu, mas não para a frente, para o céu. Girou no ar como uma foice. Chute de bicicleta mortal. A bola girou como um cometa. Fez uma curva absurda, passando pelo goleiro alemão, que saltou com tudo. Mas não alcançou. Gol. 3x2. Explosão no estádio. O mundo explodiu em gritos, aplausos e lágrimas. Shidou caiu de pé. Roberto caiu de joelhos, respirando fundo. Lá no alto, sua mãe sorria, chorando. E todos no time correram para ele. É o Roberto. É ele. Essa é a lenda. Mas Izagi disse com os olhos marejados: não, a lenda não. Esse foi um momento divino. Final do capítulo. O céu desceu em campo. Roberto olhou para o céu e murmurou: mãe, eu consegui. Com as mãos que você me deu. Eu fiz o impossível e ali, naquela final do mundo, uma lenda deixou de ser história.
e se tornou eternidade viva. Capítulo 12. O último boss. A lenda vira história. O último jogo do Mundial. O céu estava cinza. O estádio? Um coliseu moderno. As arquibancadas tremiam com a vibração dos torcedores. Diante do time Roberto, surgia o último boss do Mundial. O time mundial unificado, composto pelos melhores jogadores de cada continente, técnica da Europa, velocidade da África, resistência da América do Sul, precisão da Ásia. Era o time mais completo já formado, e sua missão era uma só: destruir qualquer lenda. Começo do jogo, choque de titãs. O jogo começou como uma guerra silenciosa. Cada passe era um duelo de intenção, cada dividida, um choque de mundos. Aos 25 minutos, o placar estava 0-0, mas Roberto já havia feito 4 defesas brutais, incluindo uma em que precisou mergulhar de costas, salvando com as pontas dos dedos. Rin, Shidou, Izagi e Barou estavam suando como se tivessem passado por 3 partidas, mas ninguém recuava, porque hoje era o fim. E ninguém queria sair menor do que entrou. Combo Dragão. A bicicleta mortal mais o chute do leão aos 62 minutos. Roberto defendeu uma bomba de fora da área. Ele não segurou. Ele lançou. Como da última vez, a bola cortou o campo como uma bala de sniper. Shidou se lançou no ar. Girou como uma lenda viva. Bicicleta mortal. Mas, dessa vez, não foi o gol. Foi o preparo. A bola rebateu no travessão e caiu nos pés de Barou. Chute do leão. Toda a força, toda a velocidade, toda a alma do time. Gol. 1-0. O estádio tremeu. Combo Dragão Parte 2. A lenda confirma. O time adversário tentou responder com tudo. Eles vieram em avalanche, mas a muralha continuava muralha. Roberto defendeu mais uma. Reiniciou mais uma. E de novo, a dança. Lançamento de Roberto. Bicicleta mortal de Shidou. Rebate. Chute do leão com Izagi. Gol. 2-0. E esse foi o gol que selou o destino do mundo. O fim. A lenda vira história quando o apito final ecoou. O estádio explodiu. Fogos. Choros. Gritos. O nome Roberto sendo cantado por torcedores de vários idiomas. E no centro do campo, o time se uniu. Roberto levantou o troféu. E todos disseram juntos: a muralha continua de pé, e agora, o mundo inteiro vai respeitar cada tijolo que construímos. Última cena. A mãe de Roberto invadiu o campo chorando, sendo abraçada pelo filho. Ela tocou nas chuteiras que ela mesma costurou, agora manchadas de grama e glória. Você fez história, meu filho. Roberto, com lágrimas nos olhos, respondeu: não, mãe. A senhora fez. E eu apenas construí em cima disso. O encerramento da saga. A lenda de Roberto Ferreira Pereira, o goleiro ajudante de pedreiro, agora estava escrita na história do futebol, não em livros, mas nos olhos de quem viu. A parede virou muralha, a muralha virou dragão, o dragão virou história.